doing today? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, esta é a aula 9, o objeto de conhecimento é verbos para indicar o futuro. O detalhamento é will, futuro do indicativo. Will, negative form. Então, nós vamos ver este futuro na forma negativa. Então, nossa aula está super legal hoje. Fiquem atentos e let's start. Então, olha só o cenário onde eu estou. Estou aqui no meio da estrada, não é? E aqui na minha frente, o future. Então, nós vamos falar um pouquinho na segunda parte da nossa aula sobre o futuro, só que o futuro com will. Então, nós vamos utilizar esta palavrinha aqui, esta palavrinha que nos auxilia a falar sobre o future, o futuro, no inglês, na língua inglesa. Então, vocês vão acompanhar comigo como a gente pode formar frases, como a gente pode fazer frases na forma negativa do futuro com will. Então, nós vamos dar início dando uma olhadinha no texto. Então, aqui vocês podem observar esse texto, não é? Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão da interpretação do texto e algumas outras dicas também, enquanto a gente vê o nosso assunto principal, right? Lembrando que o assunto principal é future, olha só, futuro. Então, essa palavra future eu posso considerar como palavra cognata, não é? Porque ela é bem parecida, tem o mesmo significado. Future, falamos a palavra future em inglês, sim. Português futuro, né? Se eu só trocar a letra E pela letra O no português. My plans, meus plans, planos, para onde? Para o future. Então aqui nessa imagem você pode observar que tem uma lupazinha, certo? Aqui tem os braços, né? As ramificações dessa lupa. Food and health, love, sport and fun, education, job, family. Então, futures, aqui é a palavra principal, future, está falando sobre futuro, e aí cada ramificação dessa é uma área da vida da pessoa, né? Sport and fun, sport, love, o amor, food and health, saúde, ali a family, que é a família, job, o trabalho, e education, a educação, right? Então, sempre quando você for fazer a leitura de um texto, você observe bem as imagens que estão no texto, right? Então, nessa imagem aí, ele estava falando de várias áreas da vida dele sobre futuro. Mas vamos conferir no texto se ele está falando sobre tudo isso mesmo, não é? Porque são várias áreas, né, da vida de uma pessoa e ali no centro a palavra future. E aqui o título ele diz, ó, My plans, meus planos para o future, right? Então vamos iniciar aqui dando uma olhada nessa primeira frase. Ele diz o seguinte, I will work in a big city and I will be rich. Então a palavra will aparece aqui, olha, will, right? Então, lembre-se que will ele vai ser utilizado para indicar o futuro. Então, ele vai aparecer várias vezes, certo? Então, já que está falando do futuro, o verbo aqui é work, trabalhar. I work in a big city. Big é grande, não é? And I will be rich. Olha aí o verbo to be, né? Serei rich, rico. Novamente, I will have a happy life. Novamente, will aqui. Have a happy life. Happy é feliz, não é? A palavra life, vida. And I will have a beautiful wife. Então, novamente, will aqui, ó. Já que ele está falando do plano dele para o futuro. Terei, I will have a beautiful wife. A palavra wife é esposa, ok? Wife. Então, esses são os planos dele, né? Trabalhar numa grande cidade, ser rico, ter uma vida feliz, uma bonita esposa. My wife, continuando a frase aqui, my wife will have 6 children. Olha aí, já está tudo certo, ó. Eles terão quantos children? Quantas crianças? 6.
Então, o will novamente aparece aqui, ó. My children will love me. Então, as minhas crianças, my children, meus filhos, will love me. Então, vão me amar, love me. And I will love my children. E eu farei o quê? Eu também vou amar, amarei as minhas crianças, meus filhos. E aí continua a frase. I won't have serious problems and probably I won't feel down every day. Então, eu não terei, aqui está afirmando, né, na forma negativa agora, né? Eu não terei serious problems, problemas sérios, e probably, para a palavra probably é provavelmente. Não terei grandes problemas, né? E eu não me sentirei triste, right? Então, os planos dele para o futuro são esses. Tem mais umas coisinhas também que a gente vai acompanhar aqui. I will work from Monday to Saturday. Então, esse é o plano dele, ó. Work quando? De Monday até Saturday. Monday, a palavra é segunda-feira, e Saturday, sábado. E aqui os planos para o Sunday, ó. Domingo. On Sundays, I won't work. Então, ele está dizendo aqui, ó, que no Sunday não vai trabalhar. My wife will help me and I will help her. Então, a minha esposa vai me ajudar, help me, and I will help her. E eu vou ajudá-la. We will be more than husband and wife. Não? Então, nós seremos mais do que husband, que é a palavra esposo, né, o marido, and wife, esposa. We will be best friends. Olha aí a palavra friends, amigos, né? Nós seremos melhores amigos. I will have a great job and I will love my job. Então, terei um great job, um trabalho bem legal, and I will love my job. Vou amar o meu job, o meu trabalho. E finaliza aqui com a última frase. My family will be a very special family. Então, a minha family vai ser uma família bem special, especial. And we will love each other. E nós vamos amar um ao outro, né? Todos nós vamos nos amar uns aos outros. Continuando um pouquinho mais. In our family, there will be peace. Então, na nossa family, there will be peace. Haver paz, que é a palavra peace. O que mais vai haver? Love, que é a palavra amor. Faith, fé. Dedication, dedicação. Parecida, né, com o nosso português? Respect, respeito. And sincerity, e sinceridade. E aí a última frase que ele diz a respeito dos planos do futuro, né? This is my dream. A palavra dream é sonho. Então, o que ele está afirmando aí? Que este é o meu sonho. This is my dream. Então, em relação ao futuro, é isso que ele planeja para a vida dele. É isso que ele gostaria de ter na vida dele. Então, vocês puderam perceber, né, que ele falou bastante do futuro nas áreas dele, né? Da família, do job, trabalho, ok? Então, várias áreas da vida dele, ele foi comentando do que ele gostaria de ter para o futuro. E em todas essas frases vocês puderam observar que a palavra will estava presente. Então, vamos acompanhar um pouquinho mais agora sobre esse futuro, utilizando o verbo auxiliar will para indicar o futuro. Então, como é que a gente utiliza will para expressar o futuro? Então, acompanhe aqui comigo. Então, na frase que ele disse, ele usou essa frase aqui, ó. I will have a happy life. Então, eu terei uma o quê? Uma vida feliz. Então, esses são os planos dele. O que mais que ele fala sobre o futuro que ele planejou, né? On Sundays, I won't work.
Então, o que ele falou dos domingos, né? Ele vai trabalhar de segunda até sábado e nos domingos ele já está planejando que ele não vai trabalhar. I won't work. Continuando. Agora, nós vamos ver como é que é essa utilização do will para o futuro. Então, nós temos aí o will, o uso é prediction. Prediction quer dizer o quê? Prever algo. Então, eu posso utilizar o will com esse uso aí, que é prever algo. Vocês podem acompanhar aqui junto comigo a frase que diz o seguinte: Probably I won't feel down every day. Então, a palavra probably que a gente viu lá no texto significa provavelmente. Provavelmente, ok? I won't, olha aqui, está indicado aqui, está numa cor diferenciada para que vocês observem bem, porque está na forma negativa. I won't feel down, não ficarei triste, né? Eu não me sentirei triste todos os dias. Então, provavelmente vai acontecer isso, né? Já que ele vai ter uma família muito feliz, né? Maravilhosa. Continuando, vamos ver mais um pouquinho sobre o que ele comentou. Bom, agora uma outra frase de exemplo diz o seguinte, ó. Maybe I'll go to the party. Então, qual é a ideia aqui? De prever algo. Então, o que a pessoa disse aqui? Maybe I'll go to the party. Talvez eu vá para a festa. Então, aqui, este apóstrofo e o LL é a forma contraída do will aí, tudo bem? Então, o will está sendo usado, mas na forma contraída. Mas qual é o uso que está sendo feito aí nessa frase? De prever algo. Então, a pessoa já está prevendo que ela já vai conseguir ir para a festa, que vai dar tudo certo, né? Então, maybe, talvez, eu vá para essa festa. I'll go to the party. Então, esse é um dos usos do will, que é prediction. Prediction. Continuando um pouquinho mais sobre os usos do will. Agora, nós podemos ver que o will também pode ser utilizado para promise. O que é esse uso? Fazer promessas, né? Quem tem filhinhos aí, não é? Você pode perceber que você tem sempre uma criancinha perguntando, promete isso, promete aquilo. Então, a gente tem que prometer para eles, né? Que eles sempre ficam cobrando da gente, ok? Então, um dos usos é fazer promessas. Olha só, Mom, I promise I won't eat the cupcakes. Então, aqui o garotinho está prometendo para quem? Para a sua mom, que é a mamãe. I promise I won't, forma negativa aqui, ó, que eu não irei fazer o quê? Olha o verbo aqui, eat, que é o verbo comer. Eu não vou comer os cupcakes, ok? Que são os bolinhos. Aqueles bolinhos de caneca, né, que a gente chama. Tem aqueles pequenininhos e tem aqueles de caneca mesmo, os cupcakes. Então, ele está prometendo aqui, prometo que eu não vou comer os cupcakes, né? Então, I promise. Então, esse é um dos usos do futuro com will. Neste caso aqui, foi utilizado a forma negativa. I won't, eu não vou comer, eu não comerei. Então, uma promise. Vamos ver mais um uso também do futuro com will. Nós utilizamos também o futuro com will quando nós tomamos decisões. Então, quando eu tomo uma decisão rápida, ok? Quando você toma uma decisão rápida, você pode utilizar esse futuro aí com will. Observe o que aconteceu aqui com esse casal. Esse rapazinho aqui perguntou o seguinte para a menina. Will you marry me? Will you marry me? Você casa comigo, né? No caso aqui, como é no futuro, você casaria comigo? Você casará comigo? Então, ele está fazendo uma proposal, está fazendo uma proposta de casamento para ela, ok? E o que ela responde? Então, ela teve que tomar uma decisão rápida, né? Ela vai dizer sim ou não. Agora, esse sim ou não, ela vai utilizar quem? Ela vai utilizar o futuro com will. Por quê? Porque é uma decisão rápida ali, não é? E ela respondeu o quê? Yes, I will. Sim, eu me casarei com você. Sim, eu casarei, ok? Yes, I will. Então, quando a gente está falando de decisões rápidas, nós utilizamos o futuro
com will, como vocês puderam acompanhar neste caso aqui, right? Bom, então só para resumir um pouquinho deste uso dos futuros, né, do futuro com will, acompanha aqui comigo. Bom, lembrando que estamos falando do uso com will. Nós já vimos alguns usos, não é? Vamos só relembrá-los agora? O primeiro, vocês acompanham aqui, que é prediction. O que é prediction? Quando eu estou prevendo algo, né? Quando você está prevendo que vai acontecer algo, ok? E aí você pode utilizar o futuro com will, prediction. O próximo que a gente viu, né? O próximo uso foi o quê? Promise, promise, promise. Promessa, ok? Quando você promete alguma coisa para alguém, você pode utilizar o futuro com will, né? Promete que vai fazer isso? Ah, eu prometo, ok? Então você pode utilizar o will. E o último uso que a gente acabou de ver também foi decision. Só que é uma decisão rápida, né? Como naquele caso que a gente acabou de ver aqui junto comigo, que foi da decisão de aceitar, né, se casar. Então a pessoa fez a proposta, mas aí ela tinha que decidir, né, rapidamente se ia dizer sim ou não. Então era duas opções ali, ela tinha que pensar rápido, sim ou não, ok? Então esses são os usos do futuro com will. Então agora quero convidá-los para a gente ver a forma negativa do futuro com will. Então vamos conferir o futuro do will na forma negativa. Então olha só, novamente voltamos aqui para nossa estrada, certo? Nossa estrada que tem um futuro aqui à nossa frente, ok? Lembrando que estamos falando do futuro, não é verdade? Só que a gente está falando do futuro utilizando o nosso verbo auxiliar will. Ele que nos ajuda a formar frases que indicam o futuro, ok? Agora a gente vai ver como é que forma a frase desse futuro com will na forma negativa, como vocês podem observar aqui, ó. Vocês têm duas formas. A primeira ali na frente, que é a palavra won't, que é a palavra contraída, a forma contraída, como a gente viu alguns exemplos ali atrás. E você pode também formar a frase negativa utilizando esse aqui na frente também, ó. Will not, tranquilamente. A forma contraída ali na frente é a mais usada, que é o won't. Won't. No dia a dia as pessoas não falam muito, né, a forma completa, falam won't. Mas a forma completa aqui, como a gente pode ver, will not, também é bastante utilizada, ok? Então você pode escolher, qualquer uma das duas está corretíssima. Então é isso que a gente vai ver agora, como é que a gente vai formar essas frases no futuro com will. Bem, então nós vamos acompanhar aqui junto comigo um exemplo utilizando esse futuro aí negativo. Acompanhe aqui essa pequena tirinha aqui junto comigo, olha só. Então, neste primeiro quadrinho aqui que vocês podem acompanhar, diz o seguinte, né? A situação é a seguinte, tem uma pessoa ali, né? Tá chorando no túmulo de alguém, né? Tá agachadinha aqui, ó, certo? E ela diz o seguinte, olha, I won't forget his last words. I won't forget his last words. Então ela tá lá agachada chorando. E aí tem uma pessoa aqui acompanhando isso, né? E ele se pergunta, what did he say? What did he say? E a pessoa que estava lá chorando, lá no túmulo, diz o seguinte, pay my debts. Pay my debts. Então, olha só, lá no primeiro quadrinho, a pessoa diz o seguinte, né? I won't forget his last words. Eu não esquecerei as suas últimas palavras. E a pessoa ficou curiosa, né? Ficou curiosa a respeito do que a pessoa estava falando, né? Então, ele perguntou, what did he say? O que ele disse, então, né? Que a pessoa não consegue esquecer essas últimas palavras. Ele disse, pay my debts. Pague as minhas dívidas. Então, com certeza a pessoa não vai esquecer nunca, né? O que ele falou por último, não é verdade? Que a pessoa morreu, ainda deixou todas as dívidas, né? Para a pessoa aqui pagar, right? Então, só um exemplo aqui, vocês podem observar na forma negativa, que a pessoa, quando falou a frase, ela utilizou o quê? A forma contraída. Ela utilizou I won't forget, eu não esquecerei, né? Então, a forma contraída é won't. E lembrando que o won't é utilizado aonde? Lá frente do verbo principal. Eu não esquecerei, eu não esquecerei, que é o verbo forget, right? Vamos acompanhar mais alguns exemplos com a forma negativa.
Nesse exemplo aqui, nós temos o trecho de uma música, da letra de uma música. E aqui, o título da música também tem um exemplo da forma negativa com will. E novamente aparece a forma contraída, ó. Won't go home without you. Então, esse trecho de letra de música é do Maroon 5, ok? By Maroon 5. São os criadores desta música. Então, o título é Won't Go Home Without You. A palavra go é o ir para, não é? Ir para onde? Ir para home, para casa, ok? Ir para casa. Então, won't go home without you. Without é sem, né? Sem quem? Sem você, without you. Então, ele está dizendo que eu não irei para casa sem você. Então, esse é o título da música. Não irei para casa sem você, do Maroon 5. Então, vamos ver um trechinho, né, dessa letra da música para a gente possa acompanhar os exemplos de uma forma negativa com o eu. Então, nesse primeiro textinho, ele diz o seguinte: It's not over tonight, just give me one more chance to make it right. I may not make it through the night. I won't go home without you. Então, aqui, neste pedacinho aqui, vocês podem observar que ele está utilizando o futuro com o will. Só que aqui é na forma negativa. Eu poderia usar também a forma negativa completa, will not. Mas lembrem-se que esta forma contraída é a mais usada porque é mais usada no dia a dia mesmo, né? Então as pessoas não costumam usar muito will not, certo? Mas também é utilizado. Então, nesse caso, como é a letra de uma música, você vai sempre ver as palavras mais do dia a dia, né? Não são muitas palavras formais, são mais palavras informais mesmo, right? E continuando o trecho da música, vai repetir esta frase, observe. Então, aí ele vai repetir, né, a frase, que é o título da música, I won't go home without you. Então, ele repete 3 vezes aqui, certo? Que faz parte da letra da música, né? Eu não irei para casa sem você. I won't. Eu posso substituir won't pelo will not também, tranquilamente. Então, observando com calma aqui, não é? Este trechinho da letra da música, vocês podem observar aqui comigo que eu tenho a forma negativa do will, certo? Neste caso aqui ele utilizou a contraída, mas eu posso também utilizar, como eu mostrei para vocês, o will not. Então ficaria a frase assim: I will not go home without you. Não, eu não irei para casa sem você, ok? Então agora vamos acompanhar uma frase para que a gente possa ver como é que a gente faz, né, essa frase na forma negativa. Acompanhe. Então aqui, ó, will na forma negativa. Então aqui você pode observar aí, né, esse guarda-roupa está meio bagunçado, certo? Então tem um problema sério aí, né, de organização, ok? E aqui você tem a frase que diz o seguinte, ó, Brian, que é o sujeito, né, da frase, e aí seguido do will, né, que indica o futuro. Esta palavra aqui, organize, é o verbo principal, certo? Que a pessoa vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer o quê? Então, é o verbo principal. E nesse caso aqui, his room é o complemento da frase, quarto dele, right? Então, esta frase está na forma afirmativa, ok? Affirmative form, ok? Então, eu quero transformar esta frase para a forma negativa. Como é que eu posso fazer esta mudança? Então, vou fazer um passo a passo aqui junto com vocês, não é? Vou colocar o sujeito, que é a palavra Brian, ok? Onde eu tenho will, eu vou colocar o will também, aqui ó, will, mas eu preciso de uma palavra para indicar a forma negativa, que é not. Will not, ok? Brian will not. Eu posso utilizar também a forma contraída. Então, em vez de utilizar will not, eu posso utilizar won't, que é a forma contraída também.
E aí, depois que eu fiz esse ajuste no will, eu continuo aqui, ó, na ordem que estavam os elementos. Depois do will, quem vem? É o verbo principal, não é? Então, eu continuo com o verbo principal. Will not ou won't organize his room. E aí, você continua a frase normalmente, certo? Então, você só precisa lembrar nesse ajuste aqui, depois do will. Ou você vai colocar o not logo depois do will, ou você vai fazer a forma contraída que é o won't. Você escolhe qual a forma que você quer, tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Olha só a meninada aqui, hein? Aposto que vocês fazem a mesma coisa, né? Tomar banho de chuva, que alegria, hein? Olha a frase, diz o seguinte: The children, as crianças, que é o sujeito da frase. Aí você tem a palavra will, que indica o futuro, né? Que essa frase está no futuro. A palavra play, que é o verbo principal, ok? Que é a atividade que elas farão, que elas vão realizar. E aqui in the rain é o complemento da frase, na chuva, né? Eu vou colocar aqui see, que é o complemento, certo? Bom, novamente esta frase está na forma afirmativa, affirmative form, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformá-la para a forma negativa. Então, vamos aqui junto comigo. Primeiro, eu preciso do sujeito, né? Então, pego o sujeito que está aqui, vou pegar, colocar aqui para baixo, tá? The children. The children, que é o sujeito, que são as crianças. The children. Bom, depois que eu coloquei o sujeito, agora eu vou trabalhar aqui no will, ó. Como eu estou afirmando nessa frase, eu preciso de uma palavra que indique que essa frase vai ficar na negativa, não é? Então, eu coloco aqui will, ok? Will, acompanhado de quem? Do not, que vai indicar que a frase está na negativa, certo? Então, depois que eu fiz esse ajuste, eu continuo normalmente aqui, ó, o verbo principal e o complemento. Will not play in the rain. E aí eu finalizo a frase. Aí você diz, ah, Titi, eu não gosto desse will not, não. Eu não gostei, não. Eu gosto mais daquela forma contraída. Sem problema nenhum. Então, no lugar do will not aqui, você vai escrever a palavra won't. E aí a sua frase fica, The children won't play in the rain. Tudo bem? Então, lembrando que o won't é opcional. Você pode utilizar, né, essa forma contraída ou não. Você tem a opção de utilizar ou não. Certo? Então, essa é a forma negativa aí. Só preciso colocar o not aonde? Logo depois do will. Então, will apareceu? Coloco o not. Não quer usar a forma completa? Use então a forma contraída. Mas lembrem-se de colocar todos os elementos na ordem, tá? Então, primeiro o sujeito, depois o will acompanhado do not, ou a forma contraída, won't. Em seguida, o verbo principal, sem nenhuma alteração. E nesse caso aqui, nós temos o complemento, que é a palavra in the rain. In the rain, que é na chuva. The children will play in the rain. Então, vocês puderam acompanhar a forma negativa do futuro com will, que é muito simples, né? E só lembrando, quais são os usos mesmo que a gente viu, people? A gente pode usar o futuro com will para prediction, né? Para prever algo, certo? Prediction. Eu posso utilizar o futuro do will também quando eu quero fazer alguma promise, fazer promessas. E também para decision. Qual é o tipo de decision que eu posso utilizar com eu mesmo? Fast decision. A palavra fast significa rápido, uma decisão rápida, né? Que você tem que tomar ali na hora para responder. Então, quando você tem essas situações, né? Prediction, prever algo, promise, fazer promessas, ou tomar uma decisão rápida, uma fast decision.
você utiliza o futuro com will. E lembrando da forma negativa, né? Quero fazer a forma negativa com will. Então é só lembrar onde tem que colocar o not. O not vem logo depois do will. Ou então você usa a forma contraída, né? Que é a palavra won't. Right? Então eu espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje, que é o futuro na forma negativa utilizando o will.